No começo do século XXI, fomos presenteados com um filme que daria início a uma das maiores trilogias da história do cinema. Não há dúvidas de que os filmes do Senhor dos Anéis mudou a história do cinema. E recentemente eu reassisti os 3 filmes e não podia deixar de falar com vocês sobre essas obras-primas do cinema. Então nesse vídeo aqui a gente vai fazer uma análise sobre a trilogia do Senhor dos Anéis. Então já que no começo, se inscreve aí no canal, deixe seu like e bora lá começar o vídeo. Bom, a trilogia ela é uma adaptação dos livros escritos pelo britânico J.R.R. Tolkien, lançado ali nos anos 40 e nos anos 50, que para muitos, todos os livros do Tolkien eram considerados impossíveis de ser adaptados para os cinemas. Mas o Peter Jackson, que foi o diretor da trilogia original, ele fez um excelente trabalho porque ele conhecia muito bem os livros. Ele soube selecionar as partes mais importantes para mostrar pra gente ali na tela e modificar o que era necessário para construir uma narrativa de um filme. E por mais que os 3 filmes eles pareçam um só, cada filme tem a sua particularidade que tornam eles únicos. Por mais que ali o final do primeiro e do segundo filme possa não ser a conclusão dessa grande história, eles encerram ciclos de personagens e já dão início a novos ciclos, já deixam pontas para esse início de novos ciclos que vão ser aproveitados nos futuros filmes. E isso que é um dos maiores méritos do Peter Jackson. Eu acredito que os 3 filmes, eles fizeram esse grande sucesso porque o Peter Jackson ele soube trabalhar muito bem todos os personagens da trilogia. Por mais que os filmes eles sejam excelentes tecnicamente, eles sejam uma adaptação muito fiel, ou até mesmo os efeitos especiais sejam magníficos, se os personagens não funcionar, cara, ainda mais nesses filmes, que é um filme ali, onde cada filme tem praticamente 3 horas, pode ter certeza que não daria certo. E o Peter Jackson, ele soube trabalhar todos os personagens muito bem. Algo que até me incomodou a princípio quando eu assisti a trilogia do Senhor dos Anéis no começo, foi a apresentação excessiva de muitos personagens. E realmente você só consegue perceber a importância de cada personagem se você realmente assistir ali todos os filmes da trilogia. Porque cada personagem ali aparece um pouquinho em determinado filme, mas no próximo ele tem uma participação maior. E eu tenho certeza que quem assistiu os filmes ou vai assistir os filmes sem conhecer os livros e vai ver ali um personagem aparecendo um pouco em determinado filme e ele se auto-intitular uma pessoa importante, ou pelas falas dos outros personagens falando ali que ele é uma pessoa importante para a história, você só realmente consegue perceber essa importância dos personagens se você assistir os próximos filmes. Isso que é interessante porque todos os filmes estão interligados entre eles de uma forma muito significativa. Um filme não funciona sem o outro. E o Peter Jackson, ele trabalhou muito bem os personagens em todos os filmes, porque todos os personagens, eles evoluem ao longo do filme. Eles vão mudando de acordo com as situações que eles passam ao longo dos 3 filmes. Cada personagem tem a sua particularidade, tem a sua importância. E voltando naquele ponto onde eu falei sobre personagens aparecerem pouco em determinado filme e só serem realmente reconhecidos, a gente conseguir perceber a real importância que ele tem nos filmes futuros, a gente pode usar como exemplo o personagem do Faramir. Pô, quando ele aparece ali no segundo filme, principalmente pra quem não conhece os livros, pensa, caramba, quem é esse cara que apareceu aí só pra atrapalhar o Frodo que já tá próximo ali do vulcão pra concluir ali a sua missão? E você só realmente conhece a importância e a relevância desse personagem quando você assistiu o último filme. Outro exemplo, cara, o Aragorn, pô. No primeiro filme, por mais que as pessoas comentem umas coisas ou outras sobre ele, pra mim, pelo menos que assisti os filmes, eu percebi ali que ele era só mais um bom guerreiro que tava ali ajudando o Sam e o Frodo, mas ele não demonstrava uma grande importância, assim, ser uma figura importante pra Terra-média. E só lá no final do terceiro filme, ou até mesmo no decorrer do terceiro filme como um todo, que você reconhece a importância real do personagem. Mas essa importância que ele tem tão grande no final do terceiro filme, é toda construída ao longo da trilogia como um todo. Isso funciona pra todos os personagens. Outra coisa que é muito importante para essa evolução de todos os personagens é a interação que eles têm entre eles mesmos. Porque como eles estão participando ali de uma grande aventura, enfrentando dragões, orcs, criaturas mágicas, se eles não se entenderem entre eles, pô, é impossível concluir aquela missão. E é exatamente nesses pontos que eles evoluem. Eles interagindo entre eles discordando, eles brigando, eles entendendo como
Realmente funciona aquele mundo mágico onde se passa os filmes. E a jornada e a história do filme, da trilogia como um todo, cara, ela é muito bem construída, porque os perigos sempre vão aumentando gradualmente conforme o Sam e o Frodo vão chegando mais próximos do objetivo dele, que é aquele vulcão para destruir o Anel do Sauron. E cara, você vê como isso é construído desde o primeiro filme até o momento final, até o clímax final. Por exemplo, o primeiro filme começa lá no condado, onde é um lugar mais tranquilo. Todas as cenas que se passam lá no condado passa pra gente uma sensação de aconchego, tanto pela trilha sonora, que é uma trilha sonora mais calma, ou pela própria ambientação do cenário, que é onde eles enfatizam mais o verde e a natureza, até mesmo pelas aparências do Hobbit, por eles serem criaturas mais pequenininhas, cabeludinhas, aquelas roupas de camponeses, eles não demonstram perigo algum. E quando eles saem do condado, explorando ali a Terra-média em busca do seu objetivo, o Peter Jackson ele constrói muito bem aquele mundo fantasioso onde se passa os 3 filmes. O Tolkien, nos seus livros, ele descreve bastante todos os cenários onde se passa cada parte do livro. E, novamente, o Peter Jackson, ele realmente entendia e conhecia muito bem os livros. E ele soube trazer isso para os 3 filmes. É tanto que, por exemplo, nos 3 filmes, todo mundo sabe, né, que os 3 filmes foram gravados tudo de uma vez só, e o Peter Jackson ele vai mesclando ali algumas cenas gravadas com um fundo verde, ao mesmo tempo que ele grava muitas cenas explorando ali as paisagens da Nova Zelândia, onde eles gravaram o filme. E tanto as cenas gravadas na Nova Zelândia como as cenas gravadas com um fundo verde, uma não destoa da outra. É claro que você percebe a diferença, mas elas não destoam uma da outra, porque vocês se encantam com aquele mundo mágico da mesma forma. Você consegue perceber que tanto as cenas gravadas ali com paisagens reais, com aquelas montanhas que eles filmaram, você consegue perceber que faz parte daquele mundo onde eles gravaram com um fundo verde. Essa mesclagem é muito bem feita. Até porque a New Line, que era uma das produtoras do filme, deu muita liberdade criativa pro Peter Jackson fazer os 3 filmes. Com isso ele viajava nas ideias, então ele trouxe tanto muitas novidades tecnológicas, como também ele trouxe muitas inovações na forma de gravar narrativamente, esteticamente filmes de fantasia. É tanto que até hoje você consegue perceber que muitos filmes, séries, animes, até mesmo jogos, bebem muito da fonte dos filmes do Senhor dos Anéis. Da mesma forma que o Tolkien meio que estabeleceu um padrão de como se fazer filmes, o Tolkien meio que estabeleceu um padrão de como se escrever livros de fantasia. Você vê claramente que ele influenciou a J.K. Rowling com os livros de Harry Potter, ele influenciou bastante o autor e o escritor dos livros de Game of Thrones. E cara, tem mais de 20 anos desde o lançamento do primeiro filme, e você vê como os 3 filmes eles envelheceram muito bem. Principalmente porque eles usam e abusam dos efeitos práticos. Os interiores dos castelos, os vilarejos, as casas dos hobbits, foi tudo realmente construído, então você percebe que aquilo ali é tudo muito palpável, você acredita que aquilo ali realmente existe. Da mesma forma que eles utilizaram ali bastante maquiagem nas criaturas. Muitas criaturas que aparecem ali no filme, pouquíssimas foram feitas com CGI, com computação gráfica. A maioria, tudo realmente foi construído ali com maquiagem, com próteses, e cara, realmente ficou muito bem feito. O Peter Jackson tem essa característica, né, de realmente construir essas criaturas em todos os filmes que ele faz. Outro recurso que eles utilizam de uma forma maestral nos 3 filmes é a trilha sonora do Howard Shore, que cara, é incrível. É interessante como ele mescla muito bem todos os tons que o filme proporciona pra gente. Por exemplo, nas trilhas sonoras, nas cenas onde é um pouco mais sombrio, você consegue perceber ali que a trilha sonora fica muito mais densa, e da forma que ele alterna para uma trilha sonora mais alegre, uma trilha sonora mais de aventura, quando envolve ali os personagens do Hobbit. Essas mesclagens que ele faz realmente ficou muito bem feito. E por falar em trilha sonora, cara, tem uma cena no terceiro filme que eu posso assim colocar como uma das minhas cenas favoritas do cinema como um todo, que é uma cena ali onde um personagem que é um hobbit, ele começa a cantar, e o personagem do Faramir, lembra que eu comentei com vocês sobre ele no começo do vídeo? Ele tá indo pra uma batalha que ele sabe que ele vai perder, que ele sabe que não tem a mínima chance de sair dali vivo, mas mesmo assim ele vai, e o personagem do Hobbit começa a cantar, e o Peter Jackson começa a fazer um paralelo entre o personagem do Hobbit cantando e o personagem do Faramir indo pra batalha. Cara, aquilo ali é lindo demais. E você percebe também outro ponto, que
entre o lançamento de cada filme, tem um intervalo curto de tempo. Por exemplo, o primeiro filme foi lançado em 2001, o segundo em 2002 e o terceiro em 2003. E mesmo nesse curto intervalo ali de tempo que teve entre o lançamento de cada filme, você vê como o filme ele evolui bastante, cara, é impressionante. Principalmente ali do segundo pro terceiro filme, ali nos efeitos especiais, cara, você percebe ali que é algo totalmente gritante. O final desse filme realmente é algo espetacular, que até hoje, cara, eu não vi nenhum outro filme fazer um final como aquele. Talvez o que chegou mais próximo foi Vingadores Ultimato, mas, cara, a forma como o Senhor dos Anéis encerra a sua trilogia, fecha aquela saga, realmente é algo incrível. Por mais que existam outras trilogias fantásticas em toda a história do cinema, como por exemplo a trilogia do Star Wars, a trilogia do Batman, dirigida lá pelo Christopher Nolan, ou até mesmo a trilogia do Poderoso Chefão, cara, na minha opinião, nenhuma delas é tão boa quanto a trilogia do Senhor dos Anéis, porque se você for conversar com qualquer pessoa sobre qualquer uma dessas trilogias, você vai ver que as pessoas vão falar: o primeiro filme é legal, o segundo é muito bom, mas o terceiro é mais ou menos. E no Senhor dos Anéis não tem isso. Todos os filmes estão no mesmo nível. É claro que o terceiro é algo fora de... sei lá, cara, é algo incrível que eu não sei nem explicar assim direito com palavras, mas realmente, por isso, cara, que eu considero assim O Senhor dos Anéis uma das melhores e maiores trilogias do cinema de todos os tempos. Eu sei que é difícil falar sobre O Senhor dos Anéis num curto período de tempo aqui, eu tentei mesclar tudo que eu queria falar em um vídeo aqui de 12, 13 minutos, mas eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscreve aí no canal, deixa seu like que vai dar aquela força pro canal crescer ainda mais, e escreve aí nos comentários qual é o seu filme preferido da trilogia, que eu vou adorar saber. Escreve aí também qual outra trilogia ou qual outra franquia de filme você gostaria que eu viesse e falasse sobre ela aqui no canal. Não deixa de seguir a gente também nas nossas redes sociais, que no caso é o Facebook e o Instagram. O link para nossas redes sociais vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês. Então é isso, até a próxima semana com mais um vídeo do Diário do Cinema.